Meu nome é Antônio José Figueiredo N. Estou aqui para realizar a 12ª gravação dentro do programa de treinamento em rede de comunicação de dados no canal N.Telecom no YouTube. Hoje eu vou dar continuidade à apresentação que estou fazendo sobre comutação em rede modo pacote. Estou falando sobre frame relay. Hoje é a terceira e última apresentação sobre frame relay e vou apresentar um aspecto muito importante que significa, esse aspecto significa, em minha opinião, a principal razão da morte do frame relay e do ATM, porque o ATM sofre do mesmo problema, certo? E isso diz respeito ao modelo de tratamento dessas redes no papel de uma sub-rede IP, né, que é fundamental, porque o IP predomina, não é isso? O modelo em que essas redes desempenham o papel de sub-rede num contexto IP, numa rede IP, certo? Bom, então a questão é a seguinte: eu tenho aqui uma rede qualquer, tá? Com roteadores IP aqui, certo? Vou desenhar um roteador grande aqui para me facilitar a explicação. São roteadores também. Roteadores IP, não é? Posso ter aqui também uma terminação dessa rede, um terminal dessa rede, desde que com a interface IP. Tá? A diferença desse daqui para esse daqui, se ele tem IP aqui, não é? É que aqui morre, o IP morre aqui, e aqui não. Aqui esses roteadores aqui jogam o IP para frente, não é? Aqui tem uma outra sub-rede qualquer aqui, não é? E roteador IP aqui, não é? E vai. Isso aqui é outra, uma sub-rede qualquer. Muito bem. Então, de que forma, em que modelos essa sub-rede aqui trata o IP? Né? Porque aqui, repara só, aqui tem, nessa interface aqui, tem duas coisas aqui, certo? Primeiro tem um processo IP aqui. E depois tem a interface da sub-rede. Isso aqui é a interface da sub-rede. Tá? Ou seja, se essa sub-rede aqui for, por exemplo, Ethernet, né? Eu tenho IP aqui e tem interface Ethernet aqui. Se for frame relay, IP aqui e a interface frame relay, ATM e assim por diante. Né? Muito bem. E aqui também, né? Mesma coisa aqui. Aqui está a sub-rede. E aqui o IP. Processo IP aqui. Tá? Bom, antes de mais nada, deixa eu falar o que é sub-rede, né? Porque repara só que isso aqui que eu estou chamando de sub-rede, tem nada de IP, é sub-rede IP. Mas o que tem de IP aqui? Nada. IP está aqui, ó. IP está aqui. Mas aqui dentro não tem IP. O IP atravessa, claro, isso aqui, mas atravessa envelopado transparentemente. Então, o que caracteriza a sub-rede são esses processos aqui, ó. Esses processos funcionando em conjunto aqui de acordo com a tecnologia de sub-rede.
Então, essa rede aqui é parte da subrede, porque ela condiciona a maneira que trabalha aqui. Mas ela não tem IP nenhum. Então, o que define essa subrede é o seguinte: os endereços IP desses processos IP aqui, todos, tá, tem o mesmo prefixo de endereço IP. É isso que é subrede. Tá certo? Prefixo de endereço IP, que é, em resumo, o seguinte: eu não vou explicar agora, tem negócio de máscara e tal, não vou entrar nisso aqui agora, certo? Mas em resumo é o seguinte: o endereço IP tem dois componentes. Um, baixo, identifica a rede, na realidade a subrede. E o de cima identifica a estação terminal ali na rede. Né? A ideia inicial, inclusive, era já separar o endereço de um NET ID e o endereço de host. Mas depois fizeram um arranjo lá de máscara e tal, e não ficou 100% assim. Mas em resumo é isso: tem o endereço da subrede, que é o prefixo, e tem o endereço das estações da subrede. Então, se é uma subrede, todos esses endereços IP aqui, né, tem o mesmo prefixo de endereço IP. Muito bem. Bom, então, dada essa figura aqui, depois eu volto a ela. Então, tem dois, eu vou desenhar aqui. Tem dois modelos para que essa subrede trate o IP. Um é o modelo overlay. E o outro é o modelo par. Vou especificar melhor. É o modelo overlay com relação ao IP, com relação ao IP. Ao IP como um todo, certo? Agora o modelo par é par com relação ao roteamento IP. Vou explicar. Seguinte, no modelo overlay significa envelopar, envelopamento. Pega tudo e bota ali dentro. Overlay, certo? No modelo overlay, tudo que atravessa aqui a subrede do IP, seja datagrama de roteamento, seja datagrama de dados, qualquer datagrama IP que esses dois processos aqui, ou os processos trocam, passam pela subrede totalmente envelopados, os datagramas envelopados, não é? Pelo protocolo, pelo quadro, dentro do quadro da subrede aqui, tá? Totalmente envelopado. Repito, tanto faz ser roteamento, datagrama de roteamento, como datagrama de dados. Passa aqui. Esse é o modelo overlay. No modelo par, seria contrário. Nada passa envelopado. Tudo passa mapeado e não envelopado. Tá? Ou seja, aqui é em função IP. Nesse caso, aqui teria uma função IP aqui também. Tá? A subrede não seria transparente, não seria transparente ao IP. O SCD aqui, a entrada da subrede, enxergaria, abriria o datagrama IP, tá certo? Aqui, no overlay não abre, ele simplesmente envelopa, ele não sabe o que está se passando ali. Aqui ele abriria, certo? Mas só que essa totalidade
da paridade não foi considerado viável. Então se contentaram em ter a paridade com relação ao roteamento IP. Ou seja, se o datagrama é de dados, certo? Ele passa incólume por aqui, ou seja, ele é envelopado, datagrama de dados. Mas se for um datagrama de roteamento IP, ele não passa direto, ele é tratado. Então aqui tem um processo IP aqui, tem um processo IP aqui, certo? Mas só para roteamento. Só para o roteamento IP, tá certo? Para dados, isso aqui não existe, passa direto. Isso é o que foi possível fazer no papo. Ó, trocando em miúdos, x25, frame relay e ATM trabalha assim. MPLS trabalha assim. O que foi possível fazer. E isso aqui, já até falei, acho que falei antes, é a razão do grande sucesso do MPLS, é esse fato aqui. E isso aqui é, na minha opinião, a grande razão da morte do frame relay e do ATM. Muito bem, vamos explicar isso melhor. Então eu vou falar então sobre o modelo overlay. Tá? Modelo par, eu só vou mencionar assim, mais ou menos, mas vou deixar para falar dele quando eu falar sobre MPLS. Porque não dá tempo, claro, aqui, isso aqui já vai dar um trabalho grande aqui para falar. Esse aqui não. Então vamos falar então do modelo overlay, tá? Que é o caso do frame relay, ATM e IP. IP isso passou despercebido, passou como proprietário, como solução proprietária. Não existia. Porque os primeiros RF6, né, que são os padrões lá do IETF, que surgiram sobre essa questão, surgiram já no começo da década de 90. Então já era, ou seja, o X25 já tinha ficado para trás, já estava acabando. Entendeu? Bom, reparem só, no modelo overlay, tá? Vamos supor que aqui eu tivesse 5 SCDs, 5 aqui, mais um aqui, tá certo? E eu tivesse, em média, 6 roteadores pendurados por SCD, porque isso aqui não é bem assim, isso aqui, ó, esse SCD aqui tem mais roteador aqui, tá? Tem mais roteador aqui. Então que eu tivesse, em média, 5 com média de 6. Ou seja, eu tenho um total de 30 estações penduradas, roteadores, 30 estações. E vocês observam que no caso do frame relay e do ATM, certo? O circuito virtual sai daqui, ó. O circuito virtual sai daqui. Ele não sai do ACD, ele sai do ETD. Então, aqui eu já tenho os circuitos virtuais chegando aqui. Então, eu já tenho DLCIs aqui, ó. Eu já tenho DLCIs aqui. Ou seja, circuitos virtuais chegando aqui. Começa daqui. Já começa o problema por aí. Quantos circuitos virtuais eu vou ter aqui, nessa hipótese aqui? O número de circuitos virtuais nessa configuração, e se tratando aqui de uma rede com circuitos virtuais, né? Ela é uma rede que opera, né? Numa topologia full mesh aqui, porque o
o IP, o roteamento IP e tudo mais, são aplicações multiponto a multiponto, certo? Então, nesse caso, o número de circuitos virtuais que eu vou ter de atender a todo mundo, para todo mundo falar com todo mundo, tá? Vai ser o quê? N, que multiplica N menos 1 sobre 2. Tá? São números diagonais no polígono, sendo N o número de extremos nesse polígono, número de pontos. Ó, nesse caso vai ser igual a 30 vezes 29 dividido por 2. Isso aqui dá 245, se eu não me engano. 245. Se não for, é perto. 245 circuitos virtuais. Olha, eu conheço isso bem, que eu trabalhei na área comercial e passava essas coisas todas, passava lá pela área comercial, né? Onde interfaceava entre o usuário e a controle de facilidade da rede passava por nós, né? Então eu conheço bem, vivi esse problema. Administrar isso aqui é uma parada para o usuário. No caso do frame relay, então, complica, porque o frame relay só opera, teoricamente não, mas na prática, só com CVPs, circuitos virtuais permanentes. Porque se fosse CVC já melhorava, porque a sinalização é menos complicada para implantar o serviço. Porque quando é CVP, cada ligação, cada desligamento, cada mudança envolve uma comunicação entre o usuário e o provedor. Seja ele um provedor público, uma rede pública, seja a própria empresa lá, mas tem de haver uma comunicação. Então administrar, porque isso aí não é bota os 245 lá e dorme em paz, não. Isso toda hora muda. 245 vira 270, 270 vira 280, aí desliga muda de lugar, certo? Isso é dinâmico. Agora, esse aqui cresce praticamente exponencialmente, isso aqui. Então, por exemplo, ó, ao invés de 30 fosse 40, um aumento em número de pontos não tão significativo, 30%, já seria, ó, 40 multiplicado por 39 dividido por 2. Pô, vai dar 700, 800, progressivamente. Isso aqui sobe aritmeticamente e o número aqui sobe. Isso aqui já vai para o número, fazer a conta aqui, mas sei lá, 700, 800, nessa ordem aí. Porra, administra isso. Certo? É complicado. Na época do X25, isso não era problema. Por quê? Porque nenhum usuário tinha isso aqui, certo? Mas depois, já no frame relay, já entrando no TCP/IP, as intranets, tá? Já ficaram pesadas, intranet grandes. Então, essa questão de 30, 40, passou a existir a toda hora, isso é até pouco, certo? Então, já tem esse problema sério, certo? De administrar o número de circuitos virtuais. Repara só, se por acaso os circuitos virtuais começassem aqui e não aqui, entendeu? Se isso aqui não existisse, se começasse aqui, porque isso vai acontecer no modelo overlay, no modelo par, o que aconteceria? Não são 5 aqui, não é isso? Então, ao invés de 245 seriam quantos? Seria, para atender a mesma situação, seria 5 vezes 4 dividido por 2, ou seja, 10. 10 circuitos virtuais. A diferença, 245 para 10. E com a outra vantagem aqui, porque esses circuitos virtuais aqui, se estivesse aqui, eles são totalmente administrados pelo provedor. O usuário não se envolve aqui. Aqui se envolve. O envolvimento do usuário
mas naquela quantidade grande, é complicação, significa complicação. Inclusive, o provedor vai tratar com pessoas, inclusive, às vezes, despreparadas, fazem confusão. Entendeu? Muito bem. Agora, vamos ver o roteamento IP. O que vai acontecer? Quando vai ter digamos, um OSPF rodando aqui, entre esses processos IP aqui, um OSPF rodando aqui. Ó, então significa que eu tenho que estabelecer vizinhanças de roteamento OSPF entre esses processos IP aqui. Para eu estabelecer vizinhança, bom, quantas vizinhanças eu vou ter aqui? Se for, nesse caso que eu falei de 30, os mesmos 245. E repara que o número de circuitos virtuais aqui coincide com o número de vizinhanças IP que eu vou traçar aqui, vizinhança OSPF que eu vou traçar aqui. Ó, a própria criação das vizinhanças já é problemática. Por quê? Porque as vizinhanças são criadas por tráfego, hello, para trocar uma coisa chamada datagama hello. Então, onde é que está passando? Isso aqui dentro. Tá? Agora, não esqueça, se isso aqui for uma rede pública, e esse tipo de rede aqui, paga tráfego. O provedor lá, a operadora, não quer saber se aquele tráfego é dados ou é roteamento. E mesmo que quisesse, não tem como saber. Como é que vai saber? Não tem como saber. Se passa envelopado, passa direto. Ou seja, a caixa registradora está batendo aqui e o usuário está se ferrando aqui, pagando um dinheirão por hello que está passando para lá, para cá, entendeu? Bom, pior ainda depois da vizinhança, ainda tem uma tal de adjacência que consome tráfego. Bom, aí depois vem o tráfego de roteamento mesmo, ou seja, os datagramas de roteamento cruzando para cá, para lá, e o pobre coitado está pagando tráfego. Pobre coitado não, deve ser um empresário rico aí, mas tudo bem. Ou seja, esse esquema aqui representa uma quantidade de vizinhança enorme, com um tráfego de overhead, um tráfego que não é de dados. Isso aqui não está para fazer roteamento, isso aqui está aqui para passar dados. Né? Roteamento é um mal necessário que eu sou obrigado a marcar com ele aqui. Tá? Um tráfego imenso passando aqui, certo? Bom, vou complicar mais ainda. Não é só o SPF, não. Quer dizer, isso daqui, certamente, isso aqui faz parte de um sistema autônomo. Tá? Um sistema autônomo de roteamento. Então, em algum lugar aqui, pode ser aqui, mas pode ser em outro local, pode ser aqui, ó, não sei onde aqui, tem as interfaces de sistema autônomo, que é chamado ASBRs. Tá? Ou seja, e entre os ASBR tem tráfego. Então, se tem um ASBR aqui, ó, e um outro ASBR aqui, sei lá onde aqui, um ASBR aqui, outro aqui, esse ASBR aqui troca tráfego BGP, não é jamais o ASBR, o BGP troca. E por onde é que passa esse tráfego? Por aqui, ó. A caixa registradora batendo aqui, entendeu? Ou seja, é terrível. Mas ainda tem um complicador pior ainda, tá certo? Que é o seguinte, nesse esquema aqui, tá? Do overlay, existe um endereço IP aqui. E existe o endereço aqui
de subrede. Por exemplo, endereço frame relay ou endereço ATM. Olha só, quando o aplicativo entrega, tá, na transmissão e desce, vai descendo, né? Quando chega na camada não vou explicar como aqui, são processos chamar de serviços, etc. Mas o fato é que quando o IP entrega para a camada de rede, o datagrama vai pronto. Ou seja, o endereço IP, olha só, endereço IP de destino é dado. Ele está no datagrama que desceu. Tudo bem, então não preciso saber o endereço IP. Mas eu preciso saber o endereço de subrede. No caso aqui, digamos que se fosse frame relay com CVP, né, tem vários DLCIs aqui, não é? Aí esse cara pergunta, tudo bem, eu vou para mandar para o IP. Esse IP daqui, digamos, seja um cara que está aqui, ó, IP. Esse é o IP de destino. O IP de destino é esse camarada aqui. Aí esse cara olha aqui e fala, mas em que DLCI eu entro? Qual? Sei lá. Então, tende a haver um processo de resolução de endereços de subrede a partir do endereço IP. Isso se parece com aquele ARP. Isso é ARP. Na realidade, isso é ARP. Eu vou explicar daqui a pouco. O ARP lá de LAN. Né? Vocês devem ter, pelo menos alguns de vocês, ou a maioria, não sei, sabe que é o ARP, que tem o ARP lá para resolver o endereço o endereço MAC lá na LAN a partir do endereço IP. Aqui também tem esse problema. Só que no caso de CVP, o endereço, vamos botar frame relay, o endereço não é o endereço mesmo, é o DLCI. Porque o circuito já está pronto, então não tem mais endereço nenhum, o endereço já entrou na história. Mas resultou dele o DLCI. Qual DLCI eu entro aqui? Então, do endereço IP, eu tenho de descobrir, no caso do frame relay, qual é o DLCI que eu entro. E aí é que é terrível. Porque, olha, no caso do ATM, que foi mais sofisticado, o ITUT criou o problema e tirou o time de campo, entendeu? Talvez com a soberba, com a arrogância. Mas aí ficou o problema. Aí o IETF e o Frame Relay, o ATM Forum, existiu o Frame Relay Forum e o ATM Forum. O ATM Forum, junto com o IETF, tentaram contornar o problema. Mas a coisa começou a se complicar tanto, essa solução, que a solução do problema de roteamento já estava mais complicada do que a tecnologia. Né? Então, aí chegaram num ponto, não dá mais, entendeu? Não dá mais, vamos acabar com a TM aqui, vamos acabar com a TM. Está complicado demais. E resolução de endereço foi dentro desses problemas todos, talvez o mais grave. Porque as soluções todas que se tentou foi para resolver isso daquilo. Ó, eu vou citar no Frame Relay, eu vou falar depois melhor. Classical IP and ARP over ATM e ATF. NHRP, Next Hope Resolution Protocol e ATF. LAN Emulation over ATM, já foi o ATM Forum. Depois, no final, já estava no MPoE, Multiprotocol over ATM. Foi quando chegou nesse ponto que eu falei. Pô, você criou um mecanismo relativamente simples, mas para poder funcionar você tem que botar um mecanismo super complicado de complemento, não tem sentido, entendeu? Muito bem, então olha os problemas que surgem. Primeiro,
Número de circuitos virtuais elevadíssimo. Número de vizinhanças, resumindo, número de vizinhanças e adjacências de roteamento IP, ou SPF, no caso, suponhamos, que poderia ser ISS, mas o SPF, muito grande também, problemático. Tráfego de roteamento IP imenso, atravessando a rede para lá para cá, somando o SPF com BGP ainda por cima. Entendeu? E o quarto problema, que acabou pegando mais sério ainda, necessidade de resolução de endereço. Eu não vou falar mais no modelo par, só vou dizer, modelo par. A coisa é feita aqui, certo? Roteamento IP aqui. Então, número de circuitos virtuais de 400 e tanto que eu falei lá, vira 10. Número de vizinhanças de roteamento IP em volta da subrede, 10 também. O tráfego de roteamento IP que atravessa decresce violentamente. E não tem resolução de endereço. Não tem. Porque quando se coloca o roteamento IP aqui, tá, o endereço deste mecanismo aqui é o próprio, é o próprio endereço IP. Quer dizer, o endereço de rede é IP e o endereço de subrede também é IP, no modelo par. Se são o mesmo, resolver o quê? A resolver para A? Não. Você resolve A para B, mas não resolve A para A. Moral da história, esse problema aqui não existe no MPLS. E o MPLS, em vez de ter 400 e tanto, tem 10. Olha a covardia que foi com relação... Bom, claro, é claro que acabou o frame relay, acabou a ATM e entrou o MPLS. O MPLS consegue isso daqui, eu vou explicar bem, eu já até falei isso antes aí, colocando o plano de controle sem conexão. O plano de controle é IP, embora o plano de dados continue sendo orientado à conexão, o plano de controle é sem conexão. E pegou o roteamento IP e jogou ele dentro do plano de controle. Acabou o problema. Tá certo? A gente vai ver isso melhor depois. Agora deixa eu falar aqui para... Como é que, não no caso do ATM, que as soluções foram mais complicadas, mas no caso do frame relay, como é que se resolveu isso daqui, né? Mas a duras penas. Vamos ver como é que foi isso daqui, por questão da resolução de endereço. Então eu vou aproveitar e vou falar um pouco sobre a família de protocolos ARP. Porque o ARP, a gente, quando estuda lá internet, não, pensa que ARP é só aquilo, não. Aquilo é uma família. Não? Eu vou falar um pouco sobre essa família aqui e depois vou explicar os dois tipos que tem no frame relay. Bom, vou colocar aqui a família ARP. ARP, vocês sabem, ARP significa Address, endereço, não? Address Resolution Protocol. Então é uma família, não?
vou botar aqui o tipo. Na verdade existe mais mesmo. Eu vou botar 4 só aqui, que são os mais conhecidos. Né? Em primeiro lugar, o ARP em redes operando por uma coisa chamada DMA. Numa apresentação próxima eu vou entrar nesse assunto, porque aqui tem algumas coisas aqui que precisam ser exploradas. Né? DMA significa Broadcast Multiple Access. A rede operando em DMA é uma rede que tem uma conexão, uma operação intrinsecamente broadcast. Ou seja, quando você joga um quadro na rede, ele chega inevitavelmente a todo mundo, certo? Muito bem. Então, por exemplo, esse ARP de DNA é o ARP de LAN Ethernet, por exemplo. Não só de LAN, não, de rede switch Ethernet. Porque rede switch Ethernet, ela permite facilmente o DMA. Tá? Porque, como eu expliquei, a rede sem conexão, a rede distribui o quadro fácil pelo caminho e abre, e faz o ponta a ponta, o ponta multiponto e o multiponta multiponto também. Aliás, deixa eu até falar também, essa função criada de ARP é multiponta multiponto também, assim como o roteamento IP também é, certo? Muito bem. Um outro aqui, só vou registrar que não tem tanta importância, é o RARP. RARP também é usado em rede BMA também, é o Reverse ARP. Isso é um caso particular, que a estação é tão fraquinha, que ela não tem memória para ter o endereço IP ali. Então você tem que ter um servidor para ir buscar a partir do endereço físico, né? do endereço da... Eu já vou falar um pouco disso melhor. E buscar, a partir do endereço de hardware, e buscar o endereço IP. Porque, olha só, deixa eu explicar alguma coisa aqui. Isso aqui é o sentido. Esse é direto. E esse daqui é inverso, vou botar assim. Inverso, reverso e inverso são sinônimos, tá? Porque é o seguinte, o sentido direto da familiar é o seguinte, é você ter no protocolo de rede, você obter, isso aqui é o endereço de rede, você obter o endereço de subrede. Inclusive, aqui nas LANs, como o endereço MAC, que em LANs, em internet, o endereço é MAC. Aliás, em LANs, de um modo geral, o endereço é endereço MAC. E nas LANs, o endereço MAC, ele é configurado, ele é registrado na máquina. A trabalheira não, quando tira a máquina dali, tem de levar o MAC junto e tal, e dá um pouquinho, mas tudo bem. Por essa razão, aqui, o endereço subrede, que é MAC, que está registrado, é chamado de endereço de hardware. E aqui, endereço de rede ou de protocolo também, de endereço
de protocolo ou de rede. É a mesma coisa, uma outra maneira de falar. Tá? Aqui é mais genérico, isso aqui é genérico, endereço de rede para subrede. Esse aqui é um caso particular. Muito bem. Mas, devido a isso daqui, esse hardware, tipo, inclusive na versão oficial de quadros da família ARP, aparece a palavra hardware, ficou lá, entendeu? Hardware quer dizer o quê? Subrede. Ou seja, IP para máquina. IP para endereço, por exemplo, frame relay. No caso de CVP, IP para DLCI. Agora, se for endereço, se não for CVP, se for CVC, eu vou falar um pouco disso aí, seria IP para o endereço verdadeiro, que é o endereço E164 ou X121, que são as famílias de formatação de endereço que o frame relay segue, frame relay, ATM, etc. Muito bem. Então, no ARP, você repara que o que você faz? Você faz em broadcast, na LAN, numa LAN internet, você faz um broadcast com endereço IP e pergunta, quem estiver na ponta aí e tem este endereço IP, todo mundo recebe, porque foi em broadcast a transmissão. Todo mundo, quem tem esse endereço IP que eu botei aqui, responde e me dá o seu endereço de hardware, me dá o seu endereço máquina. Tudo bem. A estação que mandou, na realidade a que recebeu também aproveita e faz o contrário. Mas vamos pensar na que mandou. Quando ela recebe a resposta, ela vai lá e faz uma tabelinha lá, tabela A, em que ela bota IP, endereço IP contra o endereço MAC aqui. Tá certo? Se depois repetir um quadro para aquela estação, tá, durante um certo tempo, ela consulta essa tabela. Aí, pô, o endereço IP é tal, qual é o MAC? Tal. Aí ela completa o quadro e manda. Tá certo? E se ela não tiver ainda, ou porque isso daqui leva um tempo e desmancha. Todas essas tabelas desse tipo, que a coisa muda, então ela desmancha. Então, se ela não tem ou já desmanchou, o que ela faz? Ela manda o ARP e pede. Manda o quadro lá e pede, ó, de novo, IP, me dá o seu endereço MAC, aí recebe e manda. E registra na tabela. Tá certo? Muito bem. Então, essa aqui é direto, mas o RAP é reverse ARP, que é direto. Aqui não, aqui você, aqui tem uma, isso aqui é o arquivo. Esse daqui é individual. Individual. Cada estação pergunta e mantém o seu arquivo. O RARP não, aqui é comum. Ou seja, existe um servidor comum onde você registra essas associações. Esse não está em cada estação, é comum. Muito bem. Aí surgiu o protocolo INARP. Isso foi definido por frame relays, foi definido no começo da década de 90, mas ele serviu também para o ATM. Então, existe o INARP, o frame relay, e existe o ATM INARP. Então, isso aqui é frame relay e ATM. Esse protocolo é inverso também. Não é no sentido direto. E é individual. E existe o protocolo ARP, mesmo nome ARP, mas é NVMA.
Ou seja, é o ARP usado em frame relay, porque o frame relay e ATM X25 são redes que operam em NBMA, Non-Broadcast Multiple Access, tá certo? Então, esse é o caso, como eu falei, que o CVP não está pronto. Isso aqui é para CVC. E esse aqui é para CVP. Tá certo? Não está pronto, então não vai procurar DLCI, não tem DLCI ainda. Vai procurar o quê? A partir do endereço IP. O endereço é o 64 para depois sinalizar e fazer a conexão. Tá certo? Esse aqui é direto. E é comum. Ou seja, existe aqui um servidor comum na rede Frame Relay, onde ficam registrados as associações entre o endereço IP e o endereço E164 ou o endereço X121 da estação de destino. Destino e destino. Tá? Porque quando chegar um quadro aqui, um datagrama IP para transmitir aqui, né? Olha o endereço IP, destino, de rede. Aí, consulta esse servidor aqui, chama de servidor ATM, ARP, ou servidor Frame Relay ARP. Consulta ele e pergunta a ele, escuta, esse endereço IP aqui, qual é o endereço E164 ou X121 correspondente? Aí é tal. Aí sinaliza. Muito bem. Como eu estou falando de frame relay no momento, e o frame relay trabalha principalmente em CVT, eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse INARP, no caso de frame relay, certo? O tema é parecido aí. Então, vou falar desse caso aqui. Então, vou falar um pouco aqui do frame relay INARP. Bom, como é que ele funciona? Olha só, eu tenho aqui a rede Frame Relay. Tenho aqui as estações aqui, tá? Provavelmente o roteador. Ou não, ou pode ser também, como eu falei, pode ser aqui um ETD, ou o IP aqui, é um ETD que tem IP aqui, né? E Frame Relay aqui. Aqui também, é isso aí, ó. IP aqui e Frame Relay aqui. E assim vai, né? Bom, previamente, então os outros aqui também, certo? Previamente, cada terminal faz o seguinte, ele prepara uma tabelinha lá, botando assim, ó, DLCI de saída versus endereço IP. Porque, repara, esse camarada aqui tem diversos DLCIs aqui. Então, ele entra em cada um dos DLCIs, registra aqui, ó, entrei no DLCI 49. Aí entra no DLCI bom, ele não sabe onde vai dar, mas vai dar, digamos, vai dar aqui. Vai dar aqui. Tudo bem. Ele entra e faz a seguinte pergunta. Quem estiver na ponta, parece com ARP lá do outro. Só que o outro, como era em broadcast, é mais fácil. Aqui ele vai ter de fazer, aqui como é NBMA, ele vai ter de fazer um por um.
trabalheira violenta. Entendeu? Terrível isso aqui. Você aí que está na ponta lá, que tem o endereço correspondente da DLCI, porque esse DLCI aqui corresponde a um DLCI aqui. Tá? Como tem label swapping, eles são diferentes, mas estão associados. Então, quando chega aqui, tá? Esse camarada aqui, tá certo? Sabe que tem esse é um DLCI de entrada, ele tem um DLCI de saída que corresponde àquele ali, tá certo? Então, quando a pergunta chegou lá, ele perguntou o seguinte: olha, você aí que está neste DLCI que eu estou mandando, responde e me dá o seu endereço IP. Aí o cara, esse terminal aqui, tá? Entra no DLCI de volta do mesmo circuito virtual e diz o seguinte: ó, sou eu e meu endereço IP aqui é 409. Estou chutando aqui, 409. Tá certo? Pô, já que eu botei o mesmo número aqui, vamos botar 434. Esse é o endereço IP. Claro que não é assim, estou simplificando. Tudo bem, aí vem a resposta de volta. Quando chega aqui, não é esse DLC, porque esse DLC ali é para ir. Vai chegar no DLC correspondente a esse de voltar. Mas ele sabe essa correspondência. Então, que a resposta chegou aqui, né? Ó, corresponde a esse aqui, eu perguntei nesse daqui, o cara falou o quê? 434. 434 aqui. Tá bom. Você repara que a pesquisa foi no sentido inverso. Eu parti do DLCI, parti da subrede e perguntei o endereço IP, que é a rede. Tudo bem, é isso aqui. Tá bom, agora depois, mais tarde, chega um datagrama aqui para o endereço IP de destino, é 434. Os camaradas olham essa tabela, por onde é que eu saio? Bom, DLCI 49. É simples. Joga o quadro aqui, escreve DLCI 49 e o quadro vai bater aonde? Vai bater aqui. Porque o circuito virtual vai levar ele para lá. Então vocês reparam que o inverso foi na pesquisa. Na hora de usar foi direto. Tá certo? No caso, agora se fosse não o FrameRay A, fosse o FrameRay ARP, aí não seria assim. Aí eu teria que ter um servidor aqui, onde eu registraria, eu consultaria de alguma maneira e registraria. Então, esse 49, aliás, no 49 não, aqui seria 434. Isso aqui é o IP. E aqui é o endereço, por exemplo, porque os frame relay pode ser 164, pode ser X121. O ATM não, o ATM só pode ser, acho que é 164. Eu vou ver isso depois. Então isso aqui é o endereço. Por exemplo, digamos que fosse 164. O endereço 164 parece com o endereço do DDD. Tem código de área, tem lá, entendeu? Não, o DDD não, quando você faz a indicação para os Estados Unidos, não tem o código dos Estados Unidos, aí tem o código da área do país, aí até que bate no telefone, é uma coisa parecida com isso, tá? Então está o endereço aqui, XXX aqui, certo? Então se ele quiser transmitir, quando chega então o 434 aqui, se é o ARP, entendeu? Nada de consultar essa tabela. Essa tabela aqui é a tabela em ARP. Não, ele consulta o servidor, ATM, FrameRay A. Aí vai perguntar, olha, 434 k, quer dizer, ó, XXX. Aí ele fica sabendo o que ele faz, ele sinaliza. Ele entra, ele faz uma sinalização, porque no CVC o circuito não existia ainda, ele vai fazer agora.
Aí ele sinaliza e faz esse circuito aqui. Faz esse circuito aqui. Deixa eu só dar uma notícia a mais para eu parar aqui, que já está chegando no limite aqui. Isso daqui, né, você vê que lá no, que é complicado, isso aqui é complicado, esse processo é complicado, isso aqui, pô, terrível isso aqui. Isso é um tráfego imenso, e está tudo atravessando a rede e pagando. Tá? Bom, mas vou dizer, é muito pior que isso. É muito pior que isso. Por quê? Rapidamente, deixa eu... Porque, repara só, olha só. Isso aqui é a rede aqui, a subrede, frame relay ou ATM, e aqui está um roteador. Então aqui eu tenho aqui, como eu falei, o frame relay, isso aqui é frame relay. Eu tenho frame relay e tem aqui o IP. Mas só para eu racionalizar o uso dessa infraestrutura, eu não tenho uma subrede só aqui. Aquilo que eu falei é subrede física. Aí vamos fazer subrede lógica. Deixa eu aproveitar essa estrutura física e multiplicar isso. Então eu não tenho aqui um processo IP, eu tenho diversos processos IP aqui. Eu tenho um processo IP1 aqui, tenho um processo IP2 aqui, e um processo IP3 aqui. E por aqui também. Cada um desses processos faz parte de uma subrede. Ou seja, nesse caso aqui, tem 3 prefixos de subrede em jogo aqui. O IP1. O IP1 é uma subrede, então tem um prefixo aqui. É uma subrede. O IP2, ali, esse processo IP2 aí, é outro prefixo. É o prefixo 1, aqui é o prefixo 2. Ou seja, são 3 subredes. Cada uma dessas aqui é tratada diferentemente, separadamente. Então, nesse caso aqui, aquela parafernália que eu expliquei que matou, multiplica por 3. Aquilo acontece 3 vezes. Tá certo? Isso acontece tanto no INARP quanto no ATM ARP. Desculpa, estou falando de frame relay. Tanto no frame relay INARP quanto no frame relay ARP. São os dois. Então, porque eu criei 3 subredes lógicas dentro dessa estrutura aqui toda. Entendeu? Repara só que a subrede está sabendo, está sabendo disso aqui não. Quem tá fazendo o jogo todo é o IP aqui. Esse aqui está cego nisso aí, mas está sendo feito. Mas isso significa que logicamente aqui dentro tem uma subrede. E de repente, no IP1, a terminação está nesse aqui, tá certo? Isso aqui é o IP1. Nesse roteador aqui. O IP2 pode estar terminando aqui e também no outro roteador aqui. Que esse aqui não está. O IP3 pode estar nesses dois e de repente no terceiro aqui. IP3. Eu não sei o que está acontecendo aqui, tá certo? E, então essa está, sem saber, ela está dividida. No caso, em 3 subredes lógicas. E essa subrede, para encerrar, essa subrede tem um nome bonito, chama-se LIS. LIS, o que quer dizer LIS? Logical, a palavra vai dizendo tudo. IP Subnetwork. Está dizendo tudo. Ou seja, é uma subrede IP lógica.
não é física. Então, como é lógica? Lógica e virtual é a mesma coisa. Ou seja, virtualmente tem três aqui dentro. Essas três links estão compartilhando essa estrutura física. Então, esse link aqui, por exemplo, ele está sendo usado para as três links. É uma forma de multiplicar a capacidade da rede usando a mesma infraestrutura física. Mas esse link serve para essa subrede aqui, para essa e para essa. Economia, eficiência. Tá certo? Conclusão, né? Minha opinião, esse fato de ser modelo Verley, tanto Franerley como ATM, com esses problemas todos aí que eu relacionei, que são terríveis, entendeu? Foram a grande razão que se partiu para o modelo par, que só pôde ser em termos de roteamento. Pô, já está muito bom, entendeu? Porque você resolveu o problema do roteamento IP e matou a necessidade de resolução de endereço. E foi o MPLS. Deixa eu só fazer um comentário para encerrar. É o seguinte. Isso tudo foi uma postura arrogante, coisa do ITUT. Não tem dúvida disso, não. Porque essa problemática aí, ela já tinha sido vista. Eu acompanhei isso foi no começo da década de 90. Já tinha artigos que estavam falando no modelo par e tal. A palavra MPLS não existia ainda, mas existia a ideia do modelo par, já estavam perseguindo essa ideia. E com essa problemática que eu falei aqui, lá no mapeada, entendeu? Então já tinha artigos mostrando que eu lia, que eu acompanhava, mostrando o problema. E o TUT não está nem aí, entendeu? Porque achava que sei lá, que TCP/IP era coisa de, sei lá, de maconheiro, né? Como falarei agora, de maconheiro. Né? Devia ser, né? Então, esse pessoal do meio ambiente está dizendo que quem está contra a queimação é um grupo maconheiro. Né? Muito bem. Então, essa arrogância. Teve foi rapidamente um francês aqui no Brasil, que era chairman lá do ITUT, ele veio fazer propaganda, isso em 91. E eu quebrei o pau com ele, inclusive foi até chamado a atenção da Embratel por isso, por um bobo lá em cima de mim, lá me chamou a atenção, não podia estar falando isso, quem era eu mas só que ele não sabia que eu estava lendo o artigo por fora, eu estava orientado, não é? E eu falei isso para ele, chamei a atenção do cara, olha, pô, e como é que vai ser o multiponto a multiponto? Como é que vai ser o roteamento IP nesse negócio aí? Pô, o cara ficou bravo, o cara ficou nervoso lá, não tinha resposta, não tinha como resolver o problema, sabe? Então é o seguinte, eu não estava tendo ideias brilhantes dali, não. Eu tinha lido aquilo, eu estava consciente do que eu estava falando, porque eu estava alimentado por leituras e realmente, consequência, o ATM entrou, eu fiz o que pude para segurar o máximo, né? Não segurei porque era insignificante, na verdade. Então, quem era eu para segurar qualquer coisa lá? Ainda mais nesse tempo já estava no treinamento. Mas o ATM entrou e morreu na praia, entendeu? Estava na cara que chamava o ATM de pato, o bicho pato. Por quê? Porque o ATM se propunha a resolver todos os problemas. A transmitir dados, voz, vídeo, né? Tudo. O pato faz tudo, nada, né? Voa e anda. Mas nada mal, voa mal, né? E anda mal. Então era o pato. Certo? Bom, obrigado pela atenção, até a próxima.